Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de falar sobre um projeto que já existe há mais de uma década. Por meia década, na verdade. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre aquilo que nós aprendemos durante o projeto e os padrões que estamos desenvolvendo. Então, o mundo vai pegar fogo em 1º de fevereiro. A gente tentou queimar o mundo em 1º de outubro, mas a gente falhou. Eu não tenho certeza se alguém está familiarizado com o DNS-SEC. Essa é uma operação dentro da extensão de segurança do DNS. Envolve uma mudança na chave que nós usamos em todas as nossas validações. Então, para essa palestra, eu vou traçar aqui o panorama, um pouquinho do status e depois vou cobrir algumas das observações que estamos vivenciando ao rodar este projeto. Nós ainda não produzimos a lista de lições aprendidas, mas vamos fazer isso em breve. E o que me surpreende aqui no Brasil e que eu presenciei nos últimos meses. Para aqueles que não estão familiarizados com o papel do KSK Rollover, o Frederico Neves já falou sobre isso no ano passado ou no ano anterior, o Carlos Martínez também falou no LECNIC. Então, representativos locais que trabalham conosco, né? Mas eu nunca estive aqui na América do Sul falando sobre esse assunto. A ideia aqui é ter um key, uma chave criptografada que nós usamos para a segurança do DNS. Nem todos confiam na chave, mas muitos a usam. A gente precisou mudar. A gente tinha uma chave desde o início da segurança. Ter a primeira chave não foi tão difícil assim, porque a gente não estava destruindo nada, nem mudando o mundo. Mas agora não, a gente está mudando. É a primeira vez que a gente virtualmente tem um grande projeto para mudar a chave. Eu vou explicar por que esse é um grande projeto. Queríamos fazer isso sem qualquer comprometimento, sem causar danos na nas nossas operações. Eu acho, a gente ainda estamos bem adiantados, mas ainda temos muitas coisas ainda a fazer. E a próxima fase é a limpeza, nos livrar de tudo que ficou para trás, para a gente não manter coisas desnecessárias ali empilhadas para o futuro. E em janeiro nós vamos começar a ter um processo de férias da chave antiga. Aqui uma representação da nossa linha do tempo. Parte desse trabalho começou em 2013, mas em 15 foi o processo formal para entender o que necessaria ser feito para mudar tudo isso, quais seriam os próximos passos e quais seriam as coisas principais a serem alcançadas através desse projeto que se desenvolveria nessa linha de tempo. Em 2016, nós juntamos o nosso plano operacional, que era muito específico, iríamos fazer algo passo a passo. Nós percebemos que a comunicação seria um ponto aqui. Em 2017, fizemos muita publicidade e planejamos realizar uma mudança, mas não fizemos. E em 2000, depois a gente tentou pausamos, fizemos mais publicidade para fazer um zoom sobre o que estava acontecendo e esse ano mudamos da chave antiga para a chave nova para o endereçamento. Em 2019 vai ser o ano da limpeza, sabe? Deixar para trás os sistemas antigos, ter certeza que todos vão usar a chave certa e que vão deixar de lado aquela que já era, já foi. Esse projeto todo durou 5 anos. E não levou 5 anos para mudar uma chave, gente. Fizemos duas coisas. Fomos lentos, uma vez que essa é uma mudança muito importante na internet, sem precedentes. Então, algumas coisas precisavam ser reparadas aqui, acolá, ajustadas fora do projeto normal. E nós encaixamos isso, a forma como normalmente nós rodamos KSKs dos nossos projetos na zona de rota.
Então, a gente não criou os eventos especiais, encaixamos isso no negócio normal e a cada trimestre fazíamos uma mudança. Poderíamos fazer isso a cada semana, mas não, decidimos esperar que as mudanças principais ocorressem trimestralmente. Normalmente temos muitas coisas para os operadores fazerem nessas palestras e aqui o que os operadores fazem agora. E basicamente vem nesse ponto. Se vocês não fizerem nada para reparar e não virem nenhum problema, continuem fazendo isso. Daí estarão bem. Se você está acompanhando os nossos RFC 5011 sem nenhum problema, continue fazendo. Não muda o que você está fazendo. Nada está quebrado, então não repara, né? Não conserta nada. E por fim, se você observa isso cuidadosamente, faz o trabalho manualmente, em janeiro será o momento de mudar a chave antiga das suas configurações. Vamos começar em janeiro, porque agora estamos tentando assegurar que vamos continuar. Não há nenhuma indicação de ir para trás, né? Mas entre janeiro, 11 de janeiro e março, nós vamos remover a chave antiga da configuração. Se vocês não fizerem isso, vocês nem vão saber se isso foi feito ou não. Então, o que tornou esse projeto uma grande questão? O que está acontecendo com esse projeto é que nós temos duas partes. Temos a chave pública e a privada. A privada ela é trabalhada pelos operadores do IANA. É muito fácil, é trivial fazer isso. A chave pública é aquela que as pessoas pelo mundo que querem fazer com DNSSEC devem configurar para que essas mudanças sejam confiáveis e que todos os dados sejam validados. E isso exige muito trabalho. Ambos são muito fáceis de serem feitos. A configuração da chave privada é muito fácil. Você pode clicar, mudar, mas para qualquer um que está gerenciando o validador, eles podem atualizar a configuração, mesmo de maneira automática. Não é tão difícil assim. A parte mais difícil é fazer todos coordenarem, fazer isso uma única vez. E essa coordenação é todo o trabalho aqui. E a coordenação resume-se em comunicação. O que tornou essa comunicação esse problema de comunicação especial é a natureza da internet e a permissão de atividades. Quando você está na internet, você quer trabalhar na internet, você pode fazer o que você quiser, ninguém vai te frear de enviar qualquer pacote através da internet. E isso pode ser ruim, não é? DDoS, as pessoas abusam no tráfego, mas isso acontece, a gente vê acontecer, mas em geral os operadores que querem fazer o bem para o mundo, eles também podem fazer na internet o que quiserem. Mas uma vez que você pode fazer o que quiser, você inova, coisa e tal, você cresce. E o crescimento é muito rápido. Você não é registrado para nenhuma ação que você faz. Você vai lá, faz e pronto. Mas, por outro lado, ninguém registra aquilo que está acontecendo, ninguém sabe o que o outro está fazendo. Não há registro, relatório. Então, para a DNSSEC, nós não sabemos. Ninguém sabe aqueles que estão validando seus queries de DNS. Nós temos experimentos e vemos que algumas pessoas estão fazendo testes, mas muitas vezes a gente não consegue dizer remotamente. A gente não pode fazer isso sem saber mais sobre o sistema. Outra coisa que também está rolando é que nós não temos uma maneira de detectar isso remotamente. A gente não pode facilmente bisbilhotar, fazer o snoop, não é? Então a gente não pode perguntar, você está fazendo o DNS, me diga e daí eu te conto. Não. Então é uma coisa meio confusa, né? Quando nós tentamos realizar as comunicações aqui, nós temos aquele público desconhecido e essa sempre foi a parte mais difícil, tentar alcançar todos que estão aí. Também tivemos um projeto longo, no período de 5 anos, as pessoas só prestaram atenção de vez em quando e quando prestam atenção fica difícil julgar, eles ficam de saco cheio. Um operador, uma semana antes da mudança, eu falei, semana que vem vamos mudar. Ele falou, obrigado, nós esquecemos, a gente ouviu falar, mas a gente esqueceu. Nunca atualizamos, mas agora que você falou que a semana que vem a gente vai atualizar.
Essa comunicação é difícil, você não sabe com quem você está falando, como vai acontecer. As pessoas não querem ficar ouvindo mensagens não operacionais que não sejam bem-vindas. Você pode, sabe, viajar, palestrar de conferência em conferência, mas daí fica caro, né? E por isso que o Frederico e o Carlos me ajudam a disseminar essa mensagem aqui na tua região. No início de 2015, nós tivemos muitos especialistas em DNS se juntando, falando sobre como realizar a tarefa de maneira acadêmica, conceitual, qual é a natureza da confiança, como conseguir fazer isso. No momento que estamos no final de 2018, todo mundo está deixando a teoria de lado e passando para a coisa prática. Uma grande mudança foi passar por todas essas formas de chaves remotas validadas, simplesmente colocando as chaves no software DNS, esteja ele expirado, unbound, solucionado ou não, ou qualquer outro, distribuindo um software ali. Uma grande mudança do teórico para o prático. Nós temos uma solução técnica com isso. Todos são desenhados em volta do uso do Trust Anchors, conhecido como RFC 5011. Este é um documento que já tem uns 10 anos, que fala sobre como o ICANN pode ver, como vocês validadores podem ver isso e dizer que é uma boa chave. Funciona. Provou funcionar em alguns casos. Alguns casos quer dizer que não usamos tanto assim, mas aonde foi utilizado, o comportamento é adequado, apropriado. Agora, no momento da administração, fica mais difícil. É fácil usar essas chaves, mas nós, no ICANN, nos pediram que essa mudança não causasse nenhuma disrupção. Este protocolo não dá nenhum feedback sobre como ele está sendo operado. Não é gerenciável. É seguro, mas não é administrado. Não é mensurável, não é gerenciável. Tentamos medir várias vezes, mas sem muito sucesso. De maneira retrospectiva, ele faz o seu papel, não é? Na maior parte das vezes. Mas antes de qualquer coisa, a gente não sabia se ele ia fazer o seu papel ou não, e ficamos surpresos. Boa sorte, então. Tentamos medir coisas, Você tem que medir. Você precisa ter medição, né, para ter uma ideia das coisas que estão acontecendo. Nós tentamos fazer testes de terceiros, que é algo muito familiar. Temos um operador que roda um serviço e o papel do operador é gerenciar esse serviço. Mas alguém acha que ele pode fazer um teste sobre isso. Olha aí, o teu nome de servidor não está funcionando. Isso pode ser difícil. Você pode dizer algumas vezes se aquele nome ele tem conformidade com o protocolo, mas você não pode dizer como que alguém está rodando, né, a tua versão. E o Trusted Anchors não são dados, não são protocolos. Eles estão escondidos nos arquivos de configuração e não são acessáveis para que as pessoas vejam remotamente o que está acontecendo lá. Então, nós tentamos muito e dois candidatos surgiram. Do IETF, nós temos aquelas extensões de segurança DNS e RFS 8145. Chamam isso de KeyTag. É irônico dizer, como eu mencionei, nós adoraríamos ter tido isso anos atrás. Então, ele trabalhou nisso, mas realmente foi um problema. Não conseguíamos ter esses dados. Os dados eram bons, mas não eram realmente exatos. Nos levavam ao caminho escuso. Eles tentaram fixar isso. Para que tenham uma ideia, aqui temos um gráfico do KeyTag no início. Eu tenho certeza que vocês já viram muitos gráficos em conferências, imagens como essa. Mas olha, essa aqui não me diz, sabe o quê? Nada. O que é isso? Uma zona, uma bagunça. O que concluímos com este gráfico? Como é um gráfico, eu focaria
nessa parte aqui abaixo, onde tem essa lombadinha, esse pico, e depois aquele vale ali. E eu vou falar um pouquinho sobre esses dois para que vocês entendam a futilidade desse status. Aqui a adoção de um software e daí algum relatório. Em verde temos o número total de reportes, de relatórios recebidos nesse período de tempo. Em vermelho são aqueles que notamos problemas. E a linha preta representa a porcentagem. Então, é o vermelho dividido pelo verde que vai nos dar mais ou menos essa linha preta. Mas isso também não me ajuda muito em criar uma estratégia, certo? Apenas nos dá uma ideia de curiosidade sobre os dados. Essa linha corresponde à data que escrevemos a chave. Em 11 de outubro, quando colocamos a nova assinatura, em outubro 13, esse período é significativo, porque é o momento em que todos passaram da chave velha para a nova, né? Era o momento que a chave velha vencia. E a porcentagem daqueles que disseram que estavam com problema, aumentou muito e depois caiu. Antes a linha estava caindo. Então, há aqui uma queda lenta, aleatória. Deveria estar em zero, não? Isso não está se preparando para o roll. Nada que está aí estava funcionando hoje, não está fazendo o seu trabalho, está quebrado em algum lugar e ninguém está notando isso. E não sabemos exatamente o porquê disso estar acontecendo. Esse vale aqui é que eu estava falando. Aqui temos um exemplo de amostragem. Nós podemos saber qual que é o nome do software se eles pararem de... alguns relatam e depois param de relatar. Quando você tem um mecanismo de dados, fica muito difícil saber se aquele dado que está chegando para nós é significativo. E não temos nenhuma ideia por que ela está caindo. A gente sabe porque ela sobe, porque as pessoas estavam atualizando o software, mas quando ela cai, a gente não sabe. A gente não sabe por que a pessoa desligou-se, porque não está funcionando. E não sabemos que houve esse aumento de relatórios aqui, de reportes. Ou seja, o aumento de reportes, de relatórios, mostra que há um aumento de coisas ruins acontecendo, não é? Nós ainda precisamos entender como medir tudo isso, gente, apesar do fato, né, que as coisas estão acontecendo. Nós tentamos, pessoas especialistas no campo nos ajudando a entender como medir e nada. Isso se deu parte devido que o DNS ele não é construído para facilitar as coisas, mas ele é feito para dizer que as pessoas que estão usando o DNS não precisam se registrar com alguém que diga não queremos usar os dados DNS. As pessoas, elas cortam os serviços autorativos, que cortam os resolutivos, é só unidirecional. Se nós soubermos o que está acontecendo nos servidores, nós não podemos dizer o que está acontecendo no protocolo. Então, a gente adiciona banda larga e começamos a pensar como podemos gerenciar os serviços se não podemos perguntar ao protocolo. Eu tenho décadas de testes em DNS, e quanto mais você testa, você não consegue dizer exatamente o que a outra pessoa está pensando. O que fazer, então? Buscamos alternativas. Isso não é apenas nós, ICANN, não, mas de maneira geral precisamos entender como gerenciar uma internet que foi criada para que as pessoas possam usar quando quiserem. O lado administrativo tem sido sempre uma questão. E neste caso aqui, não tínhamos um problema, porque as coisas funcionaram, mas não sabemos por que elas funcionam ou por que deixaram de funcionar. É meio assustador, não é? Tivemos que mudar as nossas expectativas sobre a rede também. No início, você vinha, você respondia, você era responsável, era mais como serviços, não é? Mas isso deixa a responsabilidade para alguém. E esse é um problema, não é? Imagine o KSK. Não estamos lidando com a experiência do DNS, estamos apenas gerenciando o KSK. Não sabemos o que as pessoas vão configurar ali. A inovação está aqui. Precisamos mudar o nosso modelo de coordenação, então.
Uma das coisas que nós fizemos foi uma pesquisa com os operadores, o sistema autônomo, eles nos mandaram os relatórios. E com isso nós descobrimos que nós estávamos quebrando algumas regras, já que não havia um canal claro que podíamos usar para dizer, peraí, cara, eu nunca falei com você antes, mas eu preciso te dizer algo importante sobre operações reais. Eu não sou um spammer, eu não sou um abusivo, nada disso. Simplesmente queremos jogar fora aquele medo e tivemos uma boa resposta. Tivemos resposta negativa. De fato, apenas uma única pessoa que falaram, isso é um abuso no nosso sistema, sai fora. A coordenação da internet muitas vezes é difícil, porque a gente acha que a gente tem medo que algo ruim aconteça. Então, as pessoas nos pedem para visualizar melhor o KSK. E como podemos tornar isso visível? A parte visual. O problema é que você tem um resolvedor ali que tem que configurar o KSK. E algumas vezes a gente nem consegue acessar esse resolver. A gente nem consegue deixar que alguém mande uma solicitação. Olha, me dá essa informação. Se você fizer isso, você abre para o abuso. Os serviços, temos o quê? 20 desses serviços rodando por aí, mas a gente não consegue medir todos eles. Então, não dá para ver o que queremos medir, então a coisa não fica muito visual, não é? E apenas em alguns casos em que conseguimos participar no feedback, no retorno. Vamos, então, um pouquinho além desse projeto, além do KSK e do DNSSEC. Vamos falar, então, sobre a ideia de coordenar esse sistema massivo. Uma pergunta que vem à cabeça é, e se isso não funcionar, gente? E se a gente não conseguir mudar o KSK? Em 11 de outubro, a gente mudou o KSK. Em algumas horas, as pessoas disseram, os ISPs estão preenchidos e estão voltando para nós. A gente teve que sair fora do primeiro KSK de 2010. E por quê? Ele foi feito anos atrás, ele era saudável, não havia abuso, mas num determinado momento você vai comprar equipamento que não vai mais conseguir fazer essa matemática. A gente tem que se livrar de algum momento. Quanto mais tempo a gente esperar, mais pressão haverá para fazê-lo de maneira limpa. Então eu estou muito assustado. Se a gente não conseguir fazer isso, vai ficar muito difícil gerenciar a internet. Não vai ser um evento bacana, não. Então, a ideia era coordenar a internet no nível maior. Tivemos o mesmo problema há 30 anos em termos de variação. Você não precisa rodar um dos 4 nomes, como bind, unbound, not resolver e o DNS pareado. Alguns comerciais aí que usam outros, tipo Microsoft, mas há pessoas que rodam os seus próprios e a gente não tem a menor ideia do que seja. Nós já temos isso há muito tempo e precisamos achar uma maneira de gerenciar isso melhor e que fosse mais bacana, direto para o futuro. E uma das coisas que levou à difícil comunicação na internet é porque há muito abuso. Alguns operadores têm registros dos números, não tem números dos registros AS, apenas os e-mails de abuso não enviam spam. Tivemos que colocar alguns filtros de spam para ter certeza que o operador tinha que fazer uma mudança. Caso contrário, os clientes estariam numa roubada. De maneira mais aberta, a gente começou a mandar uma mensagem e criamos o Flag Days 2 para que o pessoal se ligasse do que estava acontecendo. Nós precisamos ter uma melhor forma de conseguir passar essa mensagem. Se você vem para uma conferência, as pessoas, você já tá ligado, né? A pessoa que não vem na conferência é justamente aquele que está com mais medo. Nós realizamos uma outra pesquisa em agosto e setembro, antes do evento de 11 de outubro. E pegamos todos os números de sistemas autônomos e tentamos contactar todos eles, enviando informações sobre o EDNS, 16 mil deles. E eu fiquei surpreso.
com um resultado aqui. Se eu pegar esse número aqui e fatiar nessa torta, os europeus, RR, muito. Eren, também bastante. São grandes, né? O Irã. LACNIC, juntos aqui, o amarelinho e esse outro cinza, que é o LACNIC, sem contar o Brasil e depois só o Brasil, tá? Olha, o Brasil sozinho, 18% dos números AS dentro do DNS-SEC continuam a relatar e referem-se a um único país. Eu não espero que vocês, Brasil, façam todo o trabalho, mas colocando isso na escala, vocês têm o APNIC, está ali, olha, no outros, que é os RRs para Ásia, incluindo o Japão, que tem o seu próprio NNR, como o Brasil. E o AFRANIC, toda a África, toda a Ásia Pacífica, eles estão ali na fatia outros. Mas o Brasil, vejam, se a gente dividir o mundo em 5, todos divididos teriam o mesmo número. O Brasil, de fato, a porcentagem é 1/6 de tudo isso. É impressionante como há tantos sistemas autônomos apenas aqui no Brasil, através do nic.br. Que é o que chamamos de Registro Nacional. Ok, ele se confundiu um pouquinho na sigla, mas sem problema. Eu fiquei impressionado, sabe, com essa porcentagem. Eu tive que mandar um e-mail para Porto Rico com todos esses endereços e o Frederico teve que trabalhar duro aí para ajudar a disseminar a mensagem para todos aqui no Brasil. Bom, com isso eu vou parar, porque acho que eu não tenho mais muito tempo, não é? Acabou meu tempo? Oh, meu Deus. Então, acabei, mas abro para suas perguntas. Agradeço. Alguma pergunta, pessoal? Perguntas para o Ed? Hugo. Eu tenho um comentário. Uma diferença entre as medidas do DNS Flag Day e o rollover do KSK. O dia do DNS tem a ver com serviços autorativos. Autorativos, supostamente, são ou abertos, públicos, e o resolvedor pode perguntar alguma coisa e ver qual vai ser a resposta, certo? Mas o KSK tem mais a ver com os resolvers, né? Eles é que têm a chave. Os resolvers, eles supostamente são privados. E acabam causando uma série de problemas, como os que o senhor mencionou, certo? Apenas gostaria de ressaltar essa diferença. Sim, muitas partes não se aplicam a ambos os programas, mas a coordenação, sim. Nós temos ainda tempo para alguma pergunta. Você poderia falar um pouquinho sobre planos para o futuro, depois de tudo isso? Nossa, que pergunta preparada, hein? Nossa. Uma coisa que nós falamos internamente, obviamente, é que nós queremos fazer um roll e experimentar, porque nunca fizemos isso antes. Estamos quase acabando, então. Entendam dessa forma, muitas coisas poderiam acontecer em seguida. O que vai acontecer em seguida é completamente aberto, estamos aguardando inputs por parte da comunidade, mas nós temos coisas do tipo, deveríamos ter um backup, um plano de backup de KSK, devemos mudar o algoritmo que usamos. No momento, estamos usando ISA, SHA-26 como algoritmo, e a gente rolou uma chave, rolou para outra, 20 bits, devemos fazer isso? E com que frequência? Em 2010, o documento diz que a gente precisa olhar mais na chave depois de 5 anos. Em inglês, depois de 5 anos, é uma forma estranha de interpretar. Pode ser daqui a 5 anos ou em 5 anos você tem que ter feito, sabe? A interpretação desses 5 anos é um pouco dúbia. Depois de 5 anos, iniciamos o processo. Então, já faz uns 10 anos que a gente fala sobre isso. Provavelmente, deveríamos fazer isso mais rapidamente, dependendo da sua atitude, se os
operadores querem ter esse hábito ou não. O que eu estou dizendo é que temos uma série de opções, olhamos algumas coisas, e porque essa chave não é um produto do ICANN, não é um produto do nosso escritório, não é uma coisa que está rodando porque a gente vai ganhar algo, mas sim porque é confiança pública, public trust. O que a comunidade pensa? As pessoas que gastam tempo trabalhando no DNS acham que isso deve acontecer, porque há muito a considerar e estamos abertos para isso. Entretanto, não sabemos quando planejamos avaliar isso e de que forma, ok? Olha, não tenho a resposta completa, desculpa. Vamos agradecer o Ed, então. Ed, thank you very much. Muito obrigada, Ed.